A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos uma vez mais orar para pedir ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui pregando a sua palavra, compartilhando a sua palavra. E te agradecemos também, Senhor, pelas pessoas que hoje não estão aqui, mas que poderão ver essa mensagem por vídeo, e também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos irmãos lá na África, que hoje eles fizeram batismos das pessoas lá em Moçambique. Assim oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O título da mensagem de hoje é Barnabé, o homem da consolação, como nós cantamos esse cântico. Barnabé, o homem da consolação. Eu primeiramente vou fazer uma introdução e daí mais adiante a gente vai ler então o capítulo 11, os versículos 1 e depois do 19 ao 24. Todo mundo já tem aí a Bíblia aberta no livro de Atos? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículos 1 e depois o 19 ao 24. Eu quero primeiramente fazer uma introdução, porque, na verdade, o capítulo 11 do livro de Atos, ele segue como uma sequência do capítulo 10. E no capítulo 10, se nós juntamos o capítulo 10 com o capítulo 11 para formar o contexto, para entender o que estava acontecendo lá na igreja primitiva, nós vemos lá no capítulo 10 que Cornélio, que era um centurião romano, ele teve uma visão por intermédio de um anjo do Senhor, lá onde ele estava. Então o anjo do Senhor mandou que ele chamasse Pedro, que estava lá numa outra cidade, o apóstolo Pedro, que estava lá em Jope. Então aí mandou os emissários e o Pedro foi à casa de Cornélio, como tinha sido ordenado pelo anjo de Deus. E aí o Senhor fez a obra, começou a fazer a obra mais importante da época da igreja primitiva, a obra tão importante que não ficou limitada somente aos judeus, mas começou a alcançar os gentios. Então, lá naquela oportunidade, Deus foi muito claro, né, e deixou escrito, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, né? Lucas deixou lá muito bem claro que Jesus tinha dito que Deus não faz acepção de pessoas de nenhuma raça ou de nenhuma etnia. Então o que aconteceu? Lá, naquele momento que Pedro chegou na casa de Cornélio, ali estavam reunidas pessoas e naquele dia foi derramado outra vez entre aquelas pessoas o Espírito Santo. Já tinha passado o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes que nós vamos celebrar daqui a pouco mais, ele já tinha passado, o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a terra, e ali especificamente entre aquelas pessoas, muitos foram batizados no Espírito Santo. Muito bem, então os capítulos 10 e 11 desse livro, eles mostram como Deus chamou e como Ele chama aqueles que Ele separou e aqueles que Ele quer usar para levantar a sua igreja. E hoje não é diferente. Deus chama pessoas de diferentes etnias, de diferentes raças, para levantar a sua igreja, independentemente do grupo étnico que essa pessoa pertence. E assim foi o que aconteceu, porque Deus estava a chamar José, né, cujo seu novo nome foi de muito significado. O seu novo nome foi Barnabé. Ele foi renomeado com o nome de Barnabé, e ele era um judeu. Veja só que coisa linda, ele era um judeu, mas mesmo sendo um judeu, Deus o levantou para trabalhar, ou para alcançar, ou para pregar para os gentios.
Isso é uma coisa muito linda porque nos faz entender o significado do nome dele e nos faz observar que tipo de servo de Deus ele era. Imagina, ele era um judeu, Deus o chamou para alcançar os gentios e ele não fez nenhuma restrição. Enquanto que hoje, infelizmente, nesse mundo que a gente está vivendo, tem tanta gente que faz tanta restrição, né? Infelizmente existem igrejas que, se são igrejas de um determinado grupo de pessoas que falam uma determinada língua, eles só querem trabalhar ou só querem alcançar as pessoas daquele grupo. Isso é uma tendência, infelizmente, é uma tendência que acontece na humanidade. A nossa igreja lá na Califórnia, pela graça do Senhor, era uma igreja multicultural, tinha gente de toda parte que você imaginasse. Ainda entre os hispanos, tinha hispanos da América do Sul, da América Central, tinha hispanos do México, tinha africanos, tinha americanos, tinha os homeless, pessoal pobre daquela região que vivia na rua, e a igreja tinha ministério mesmo com todas aquelas classes de pessoas. Mas uma coisa, Deus me ajudou a botar muito claro na mente daquelas pessoas. Por quê? Isso acontece ainda acontece muito. Geralmente os mexicanos gostavam de se reunir com os mexicanos. Os brasileiros gostavam de se reunir ou ter fellowship com os brasileiros. Os da América Central tinham lá também aquela tendência de se reunir com seus povos, com seus compatriotas. Então, uma das coisas que eu tive o privilégio de ensinar lá é que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos discriminar pessoas. Isso aí é uma coisa que fica muito claro no ministério não só de Barnabé, mas no ministério do apóstolo Paulo, né? Que de nascimento ele era judeu, ele foi treinado, ensinado com um dos melhores mestres do judaísmo. Ele era um fariseu e era um professor da lei, mas no final das contas, né, Deus o chamou para alcançar até os gregos e os gentios de um modo geral. E a coisa linda que tinha da parte do apóstolo Paulo é que para os judeus ele falava como judeu, para os gentios ele falava como gentios. Então a gente precisa de aprender, e a gente aprende isso na Bíblia, e o livro de Atos é muito rico para a prosperidade e o crescimento da igreja, para a gente saber que não deve existir acepção de pessoas, porque Deus mesmo não faz esse tipo de coisa. Muito bem. Então, qual era a situação do Barnabé? Ele era um homem rico, viveu num lugar lindo. Eu tive a curiosidade de buscar na internet a ilha de Chipre, lá no Mediterrâneo. É um lugar lindo como todas aquelas ilhas do Mediterrâneo. E Deus o chamou, né, sendo de uma família de judeus, né, pai e mãe judeus, e o chamou para ir para Antioquia. Imagina, primeiro ele foi para Jerusalém, que ele participou da igreja primitiva de Jerusalém, depois o enviaram lá para Antioquia, porque havia lá muitos gentios e Deus tinha chamado ele para evangelizar os gentios. Então você vê, aí é uma prova cabal de que quando o homem de Deus é chamado realmente para o ministério, e eu aprecio as pessoas que dão testemunho disso, ele pode viver numa situação muito privilegiada, até do ponto de vista mesmo de riqueza material, pode viver num lugar muito bonito, mas quando ele é chamado para um lugar muito difícil, um lugar que não é... A Antioquia era uma cidade perto do litoral, aquela região da Antioquia da Síria, e ali era deserto. Imagina, sai de um lugar lindo como de uma ilha do Mediterrâneo para ir para o meio do deserto, lá onde havia todo tipo de dificuldades, né? Mas isso é o que acontece. E nós temos um caso concreto nessa igreja aqui. Qual foi o caso concreto dessa igreja aqui? Vocês conhecem um caso concreto dessa igreja, de alguém que foi chamado e que saiu daqui, da América,
para ir para lá, num lugar muito difícil? Quem foi? Pastor Moda. Ele deixou um exemplo para essa igreja. Né? Ele saiu daqui e não foi para ir para uma capital grande do Brasil, não. Ele foi para o interior do Nordeste, do Norte, não é nem do Nordeste, para o interior do Norte do Brasil, onde lá implantou igrejas, etc. Então, nós, como discípulos de Cristo, nós devemos prestar atenção nesses testemunhos. Não é preciso necessariamente de ir lá para a África ou de ir lá para o interior do Brasil. A gente pode estar aqui nessa região, que é uma região, isso aqui é um campo missionário extraordinário, mas se a gente não sair de dentro da igreja para ir alcançar as pessoas que estão aí numa situação triste dentro dessa própria comunidade aqui, então que testemunho nós estamos dando? Não é isso mesmo? Então isso aqui é um campo missionário local, muito importante para que a gente saia da nossa zona de conforto e ir alcançar as pessoas. Muito bem, então no texto de hoje nós vamos refletir sobre a história de Barnabé e no importante papel que ele desempenhou lá na época da igreja primitiva. Isso certamente vai nos ensinar a estratégia de Deus que serve para o dia de hoje. Essa história de reinventar a igreja, inventar coisas que é para atrair pessoas, isso é querer reinventar a roda, porque a igreja do Senhor, a estratégia para a igreja do Senhor não é nada diferente da que houve na época da igreja primitiva. E lá, qual foi o resultado da dedicação deles? Foi o crescimento espiritual da igreja e o crescimento numérico. Veja, é bom observar uma coisa. Tem muita gente que está preocupada com o crescimento numérico da igreja. Mas eu vou lhes dizer o seguinte: se não houver crescimento espiritual na igreja, não acontece o crescimento numérico. Porque o crescimento espiritual é que leva as pessoas a praticarem o que o Barnabé praticou, que a gente vai ver a história dele aqui. Isso aí é uma coisa muito séria. Nós não temos tempo a perder. Não se sabe o dia que o Senhor vai voltar, mas as coisas estão caminhando cada vez para mais perto e, logicamente, que uma das coisas marcantes na vida de Barnabé, na vida de Paulo e na vida daqueles que se dedicaram à igreja é que eles se submetiam ao Espírito Santo. Está lá escrito que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, se não houver a nossa submissão ao Espírito Santo de Deus, nos guiando, e a gente estiver aberto à orientação do Espírito Santo, e se a gente não caminhar por fé, então não se chega a lugar nenhum. Então agora, com essa introdução, vamos ler lá a passagem de livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1, depois do 19 ao 24. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido o quê? A palavra do Senhor. Muito bem. Aí vamos lá para o 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A primeira etapa foi de pregar a palavra aos judeus. E nós sabemos que Jesus Cristo era judeu e o cristianismo começou entre os judeus e com um judeu. Depois é que, dentro do plano de Deus, obviamente se expandiu para os gentios. Então, no versículo 20 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também a quem? Aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então veja que coisa linda. Os gregos, como a gente pregou na semana passada, você vê que sempre tem uma sequência entre uma mensagem e outra.
Os gregos, dos quais nós falamos na semana passada, eles tinham lá a religião deles. Eles adoravam quem? Eles adoravam a Jesus Cristo, os gregos? Segundo o que a gente viu na semana passada, os gregos adoravam a Jesus Cristo ou adoravam outros deuses? Eles tinham vários deuses, eles costumavam adorar vários deuses. Tinha lá os filósofos, a gente falou disso no domingo passado. Então, o que acontece? Esses aqui, os primeiros da igreja primitiva, eles foram a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, não só aos judeus, mas também aos gregos. Muito bem. Aí no versículo 21 diz o seguinte: a mão do Senhor estava com quem? Estava com eles. E muitos, crendo, o que aconteceu? Se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que era a sede da igreja naquela época, e enviaram Barnabé até onde? Naquela região desértica, né, onde ali havia muita gente. Então o versículo 23 segue dizendo o seguinte: tendo ele chegado e vendo o quê? Vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, fizessem o quê? Permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja só, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem bom, mas não era só por ser bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e aí muita gente se uniu ao Senhor por intermédio dele. E aí o versículo 25 diz o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E aí segue a história, que não é o caso de abordar agora, só para mencionar que aí ele foi lá na cidade de Tarso, onde ele alcançou a Paulo. Muita gente não sabe que o apóstolo Paulo, depois de se converter, né, quem foi o primeiro, aliás a canção diz isso, quem foi o primeiro a apoiar ele para levantá-lo foi o Barnabé. Muito bem. Então, quem foi Barnabé? Essa é a primeira pergunta, para que a gente veja quem era esse homem que Deus levantou e, a exemplo dele, a gente buscar seguir a Jesus Cristo e usando o testemunho que o próprio Barnabé, o que ele fez em prol da igreja. Então é importante observar, primeiramente, olha que coisa importante. Pela lei dos judeus, pela lei dos judeus, não era lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Veja só, era o regulamento para os judeus. Não era lícito que eles se achegassem a alguém que fosse um estrangeiro, né? Por quê? Porque eles eram como que um grupo fechado de pessoas. Na verdade, se a gente for ver hoje, eles ainda são muito fechados, exceto os judeus que já receberam, já se converteram a Jesus Cristo. Mas acontece o seguinte, que o Senhor levanta quem Ele quer para conduzir a sua igreja. Não importava muito, a gente tem estudado isso em Gálatas, a diferença entre seguir a lei e a gente viver pela graça. Não é que Jesus Cristo veio para abolir a lei, mas o fato é o seguinte, aquilo foi uma das coisas que a lei dispunha para os judeus, e no entanto o Senhor levantou um judeu para se relacionar não só com os estrangeiros, mas também com os gentios em geral, né? Então veja como é que o Senhor tem controle e poder para movimentar o reino de Deus aqui na terra e trabalhar por meio da sua igreja. Então o Barnabé, como a gente leu, ele foi participante da igreja primitiva em Jerusalém, depois que ele saiu de lá de Chipre, daquela ilha do Mediterrâneo, e foi para Jerusalém. E acontece que era, como eu já falei, ele era descendente de pais judeus,
da tribo de Levi, e ele, o que aconteceu na prática? Ele, na verdade, acabou se envolvendo e gastando ou passando a sua vida a servir ou alcançar os gentios. Então, a igreja de Jerusalém, ela enviou o Barnabé. Por que ela enviou o Barnabé? Porque ele era um homem que tinha o dom de evangelismo, ele era um homem bom e tinha outras qualidades muito mais profundas do que ser bom. Porque o homem pode ser bom no conceito aqui da terra, mas isso não é o suficiente. Será que só ser bom é suficiente para alguma coisa, para servir ao reino de Deus? Alguma coisa a mais é necessária, não é isso? Um chamado, por exemplo. Então, ele foi enviado porque o dom dele, a igreja de Jerusalém, já tinha descoberto um dos dons dele, que era de evangelista. Dentro da igreja do Senhor, há pessoas com diferentes dons. Se a gente não usar os dons que cada um de nós temos para o benefício do reino de Deus, então a gente está enterrando aquele dom que Deus nos deu, não é isso? Então, ele foi introduzido, na verdade, se vocês quiserem fazer um estudo durante a semana, o Barnabé ele foi introduzido lá, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 32 ao 37. Se vocês quiserem depois ver isso em casa, vocês vão ver como é que ele foi introduzido. Mas quais eram as características do Barnabé? Um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito. Mas ele era aquele que incentivava, era aquele que encorajava e era aquele que consolava, mas também exortava as pessoas. Um verdadeiro servo de Deus, ele é chamado porque se é discípulo de Jesus Cristo, é suposto de imitar a Jesus Cristo naquilo que ele fez. Não tem nada novo para inventar, é só imitar o que o Senhor fez, que nós estaremos cumprindo aquilo para o que nós fomos chamados, né? Então o que acontece? Jesus Cristo incentivava as pessoas? Incentivava. Ele fazia muito mais do que incentivar, ele encorajava. Ele fazia muito mais do que encorajar, ele consolava. Ele pregava o evangelho do reino para aquelas pessoas. Então, se fosse só, veja bem a diferença para o efeito da igreja, quando se fala de crescimento da igreja de Cristo. Se uma pessoa for somente pensar em ser muito bom para incentivar, encorajar e consolar as pessoas, mas não pregar o evangelho, mas não levar, não compartilhar o evangelho com essas pessoas, não vai estar fazendo nada em prol do reino de Deus. Porque tem muita pessoa boa no mundo, né, que consola o outro quando está numa situação de dificuldade, encoraja, né, mas não prega o evangelho de Cristo. Então veja bem, o que eu quero ressaltar aqui era outra qualidade dele, que era uma pessoa que exortava os outros. Que quer dizer exortar? Exortar uma pessoa é orientar ou guiar a pessoa naquilo que a pessoa não esteja conhecendo acerca do propósito de Deus, ou do que a pessoa até esteja desobedecendo o propósito de Deus. Isso é exortar. Mas Jesus Cristo nunca chegou para ninguém para exortar quem quer que fosse, dando paulada ou agarrando alguém pelo pescoço. Jesus Cristo exortava as pessoas em amor. E esse é o exemplo que Cristo deixou para nós. A gente não deve se omitir quando alguma pessoa está equivocada ou desconhecendo como agir segundo a vontade de Deus e segundo a maneira que agrade a Deus. Então, o nosso papel não é só consolar, não é só encorajar, mas é também exortar em amor. Exortar em amor. Então, veja, todos nós na igreja, dentro do corpo de Cristo, em algum momento nós precisamos de ser consolados, não é isso? Tem alguém aqui que nunca precisou de receber uma palavra de consolo? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente precisa de uma palavra de consolo, né? Todos nós, durante a vida, nós precisamos de uma palavra de incentivo e não de botar os outros para baixo, não é isso? Uma palavra de incentivo, não é para desencorajar a pessoa ou para
falar alguma coisa que leve a pessoa a ficar numa situação pior do que a que já está. Então, o papel do corpo de Cristo, o papel da igreja, quem é a igreja? É esse prédio aqui da 46/2 Street? Não, a igreja somos nós. Então, o papel da igreja como corpo de Cristo é fazer isso, é levantar as pessoas, é encorajar, é levar. Inclusive o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele diz que quando a gente não tiver nada de bom para abrir a boca para falar, que a gente fique calado. Isso aí é uma verdade, porque se não tiver nada de bom para a gente falar para o nosso semelhante, então o melhor é ficar calado. Por que razão? Será que tem alguma razão contundente disso? A razão contundente disso é que está escrito que Jesus não veio para condenar ninguém, porque esse mundo todos pecaram que já estavam em condenação, não é isso mesmo? Então Jesus Cristo não veio para condenar. Se ele não veio para condenar, não é a igreja dele, ou não somos nós que vamos condenar alguém, não é isso? Então a função da igreja de Cristo é pregar o evangelho e fazer tudo isso que fez o Barnabé e também fez o apóstolo Paulo. Então, no corpo de Cristo, onde nós vivemos juntos, a palavra-chave aí é a gente seguir a Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo naquilo que ele fez, né? E seguir adiante. Aí, obviamente, que pregando o evangelho, compartilhando a palavra, tem alguém que uma vez me perguntou assim, escuta, eu não entendo nada da Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus, será que eu preciso de ir para a escola, para o seminário, para aprender a palavra de Deus, para eu poder compartilhar o evangelho com alguém? Não, não é preciso de ser um teólogo, ao contrário. Eu não estou desvalorizando os teólogos porque eu fui a uma escola que eu fui abençoado. Mas o teólogo, só teólogo, que não está lá com... tudo que se faz para Deus tem que ser o quê? Com o coração, né? Se a gente canta para Deus, a gente canta com o coração. Se a gente faz qualquer coisa para Deus, né, a gente faz com o coração. Tem muitos teólogos nesse mundo, infelizmente, né? Eu canso de ver isso pelo material que eu recebo de várias fontes, que tem teólogos aí que ficam discutindo para procurar ver o que estava errado na Bíblia. Essa semana eu abri lá um negócio de uma academia lá, uma escola uma escola que faz pesquisa nas escrituras, e o cara escreveu não sei quantas páginas. Imagina quantos dias, quantos meses aquele cara deve ter levado para discutir que uma palavra assim que estava escrito lá em hebraico, no Antigo Testamento, que aquela palavra estava deslocada, que ela devia de ficar no outro lugar, porque senão ela dava um sentido errado, que não sei o quê. Enfim, tem uma porção de gente que procura, não só teólogos, mas tem uma porção de gente que, ao escusar-se ou para escusar-se de buscar a Deus, né, vive buscando o que está errado, seja nas Escrituras ou seja o que esteja acontecendo na igreja. Não é para isso que Jesus Cristo veio. Ele não veio para buscar, ele veio para buscar o que está errado, ele veio para resgatar a gente do nosso pecado. Então, o corpo de Cristo, onde que nós vivemos juntos, e eu falei disso na semana passada, tem esse papel aí, porque o que não falta é muitas pessoas nesse mundo vivendo, enfrentando dificuldades e precisando de uma palavra de consolo, mas também de o que Jesus Cristo compartilhou para a situação daquela pessoa. Então, eu falei na semana passada sobre esse assunto, e lá naquela região da qual eu falei na semana passada, na Macedônia, aquilo lá era uma tristeza, tinha gente de todo credo, tinha gente de toda religião, tinha gente de toda raça, mas lá na Antioquia, que também era um lugar importante, ali existia a necessidade, como existe a necessidade hoje, de que o evangelho fosse pregado de maneira contundente, que a verdade absoluta de Deus fosse pregada sem nenhum subterfúgio, sem nenhum desvio. E nisso o Barnabé era bom, né? Nisso o apóstolo Paulo era bom, porque quando tinha que exortar as pessoas e falar, ir direto ao ponto, né? O que aconteceu com Pedro, por exemplo, no primeiro sermão dele do dia de Pentecostes? Vocês se lembram? Ele ficou fazendo uma pregação lá de 3 dias para chegar no ponto.
Não, quando perguntaram, quando ele estava falando do Jesus ressuscitado, etc., quando perguntaram, então o que a gente tem que fazer para a gente ser salvo? O que ele falou? Arrependei-vos. E a partir dali, daquela palavra-chave, arrependei-vos, ele pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes, que eu vou ver se eu uso até essa passagem aqui no dia de Pentecostes, para a gente poder celebrar o dia de Pentecostes em alto estilo, porque Pedro era também desse tipo. Paulo era desse tipo, e ia direto ao ponto. O nosso negócio não é ficar com medo. Hoje o que existe nessa sociedade ocidental é que as pessoas ficam com medo de falar a verdade de Deus, ficam com medo de falar de Jesus Cristo porque vai ofender. Se a gente não falar, a gente está se omitindo, e a gente também peca por omissão. A gente não peca só quando a gente pratica alguma coisa, mas quando a gente se omite. E nós não estamos aqui nessa terra para ficar falando muito bonito, mas para ir mostrar o evangelho do reino, mostrar o amor de Deus às pessoas que ainda não o conhecem. Todo dia da nossa vida que a gente desperdiçar, não usando o nosso tempo para compartilhar as maravilhas de Deus com alguma pessoa, a gente está jogando a nossa vida fora, porque o propósito para o qual Deus nos criou foi para isso. Então, imagine o exemplo do Senhor Jesus e vamos por aí. Nós também vemos em Atos, capítulo 4, versículo 36, uma coisa que hoje em dia é possível que alguém ache que é absolutamente impossível. Mas eu vou lhes dizer, ainda existe gente hoje que faz isso. Sabe o que está escrito em Atos, capítulo 4, 36? Que Barnabé vendeu uma propriedade sua lá naquela ilha linda do Mediterrâneo. Para quê? Para que o dinheiro da venda do imóvel fosse compartilhado para satisfazer as necessidades dos membros mais pobres da igreja em Jerusalém. Será que a igreja hoje de Cristo teria que buscar alguma coisa nova para fazer? Se a gente não compartilhar as coisas que a gente tem com aqueles que precisam, até mesmo, não só a palavra de Deus, mas as coisas de ordem material, nós não estamos seguindo o papel que Deus chamou a nós como igreja para cumprir. E ele fez isso. Agora, teve um contraste entre a atitude dele e a atitude do Ananias e da Safira. Se lembra da história do Ananias e da Safira? Eles participavam também da igreja. Sabe o que aconteceu? Eles venderam uma propriedade, o Ananias e a Safira, supostamente para que o dinheiro fosse entregue para a igreja, a fim de que a igreja atendesse os mais necessitados. Sabe qual foi o truque? Que é muito comum as pessoas se enganarem a si mesmas e pensam que enganam a Deus. O Ananias e a Safira pegaram uma parte do dinheiro, botaram no bolso e levaram lá uma outra parte, eu não sei se é pouco ou se é muito, levaram uma outra parte lá e disseram lá para os apóstolos na igreja de Jerusalém: isso aqui é o que nós trouxemos pela venda da nossa propriedade. Se vocês forem buscar o que está escrito na Bíblia, vocês vão ver o que aconteceu com eles por causa da atitude mentirosa deles. As coisas com Deus não se brinca. Então eles pegaram e foram lá para fazer um bonito, como dizia um amigo meu, fazer um bonito, entregar um dinheiro ali para dizer que aquilo era da propriedade, da venda da propriedade, quando na verdade estavam pregando uma grande mentira. E depois vocês busquem lá na Bíblia para ver qual foi o que aconteceu com eles, Então essas coisas são muito importantes para a lição, para nós como igreja de Cristo, Então, quais são basicamente as lições que a gente aprende com Barnabé? Número 1, ele foi um homem generoso. Ele dava do que possuía para o bem dos menos favorecidos, num meio em que aqueles eram muito perseguidos. As pessoas menos favorecidas, eu preguei sobre isso na semana passada, lá na Macedônia, o que havia, as classes mais pobres eram dos artesãos. E a igreja de Cristo lá fazia aquilo que Jesus Cristo tinha mandado fazer e os pobres eram assistidos. Se a gente não procurar fazer a mesma coisa, a gente está fugindo da rota. Tem igreja aí que só está procurando gente rica para poder pagar o dízimo. Pagar o dízimo pagar não é nem a palavra certa, é entregar
o dízimo como gratidão, não para comprar a graça de Deus, mas como gratidão por aquilo que Deus já fez pela gente. Nós não compramos a graça de Deus. E tem muita gente, infelizmente, né, que pensa em fazer essas coisas que são louváveis, mas com uma motivação que é para conseguir alguma coisa em troca, né? Então isso é triste. A outra característica do Barnabé é que ele era uma pessoa cheia de altruísmo. O que é altruísmo? O que é altruísmo? Altruísmo é você pensar nos outros antes de pensar em você mesmo. Vai lá na Bíblia e vê a definição de amor, né? O amor genuíno, um amor verdadeiro, ele não busca primeiramente os seus próprios interesses. Ele está lá na definição de amor. Ele busca os interesses dos outros, né? A outra coisa que era uma característica de Barnabé, que é preciso que a gente pense nessa característica. Ele era um homem que confiava nas pessoas, né? Sabe o que ele fez? Ele foi lá, enquanto que segundo a música, o Saulo, ele ainda era Saulo, ainda não estava convertido a Jesus Cristo. Ele foi lá para buscar e apoiar o Saulo, porque o Saulo era judeu e antes era perseguidor dos cristãos, né? Quando ele estava no caminho de se converter e que Jesus Cristo o alcançou, e até depois mesmo dele ter sido alcançado por Jesus Cristo, o pessoal olhava para ele assim, como é que eu vou confiar nesse cara? Ele era um judeu perseguidor dos cristãos? Como é que eu vou confiar nele? Mas o Barnabé confiou, por quê? Porque ele era um homem inspirado pelo Espírito de Deus. Toda vez que a gente está alerta e ouvindo a orientação do Espírito de Deus, a gente segue aquilo que o Espírito de Deus orienta a gente para fazer. Se fosse pela mente natural do homem, ele ia simplesmente, como todos os demais, esse cara era um judeu perseguidor dos cristãos, por que eu vou apoiar ele? No entanto, foi o Barnabé que confiou. Outra característica importante, né? Mas ouvindo o Espírito Santo, a gente está atento para confiar naquelas pessoas entre aspas, pior que seja, porque a palavra pior não tem pior nem melhor entre nós, todos pecamos, não é isso? Então, o que acontece? E ele esteve na vanguarda de levar o evangelho aos gentios, mas outra característica extraordinária de Barnabé. A gente vê por aí muito pregador do evangelho que é famoso, não é? Não tem por aí, pessoal? Aplaude os caras que são os famosos. Esse homem, Deus é tão maravilhoso que ele fez uma obra extraordinária na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, mas nunca se tornou famoso, sabe por quê? Porque ele não estava à busca de fama. Ele não estava à busca de fama. Toda vez que o homem busca a fama, seja nas coisas de Deus, ou seja, fora das coisas de Deus, a gente vai ver que a pessoa que busca a fama vive uma vida muito miserável, porque a fama, você vê pessoas aí famosas, não vou ficar citando, que acabam por morrer sozinhas e morrer sem nenhuma alegria no coração, porque a fama também leva à destruição. E aquele homem cumpriu o que Deus mandou fazer, e ele nunca foi famoso, porque não tinha interesse em ser famoso. Então, ele demonstrou em várias ocasiões que havia aceitado sem restrições. Eu copiei isso aqui do comentário para poder enfatizar. Ele havia aceitado sem restrições os gentios na fé em Jesus Cristo. Uma coisa é você aceitar uma pessoa, né? E você aceitar com alguma restrição. Bom, eu vou tomar cuidado aqui porque eu posso me decepcionar, eu posso ser... Não. Quando se trata das coisas de Deus, quando você está seguindo aquilo que o Senhor manda você fazer e pela fé você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, a gente deve aceitar, como Barnabé, aceitar os gentios sem restrições, como o que ele fez. Então, o que contrasta, só para a gente fazer aqui o oposto, para ver o absurdo que é, o oposto da atitude dele. Eu já falei do Ananias e da Safira. Eu vou falar rapidamente, antes de terminar,
daquele caso do sacerdote e do levita, que passaram por um homem que tinha sido roubado. O homem estava lá jogado, tinha sido roubado, estava lá no meio do caminho. O sacerdote passou e desviou para não cuidar daquele homem que estava ali em problemas. Veio um levita, supostamente exigido de acudir as pessoas, né? Um levita. E aí o que aconteceu? Passou lá pelo outro lado. Aí veio quem? Veio um estrangeiro. Os samaritanos eram considerados estrangeiros. Veio um samaritano, não só cuidou daquele homem, levou para o lugar onde ele parou naquela cidade, mas ao sair entregou aquele homem que estava necessitado de cura, naquele caso, né? Levou a alguém lá que cuidava das pessoas que estavam enfermas e disse: olha, quando eu voltar, cuide dele, porque quando eu voltar eu vou pagar pelo tratamento dele. Então você vê a diferença que existe no tratamento de alguém que é genuinamente cristão e de alguém que passa ao lado. Ali foi um samaritano que era rejeitado. Samaritanos eram tidos como gente de terceira classe, enquanto que o sacerdote e o levita passou ao largo. E tem muitos outros casos, né? Eu quero só mencionar um muito, muito importante, muito gritante, que é o do jovem rico, para então encerrar a nossa mensagem de hoje com essa história do oposto do que aconteceu com aqueles que por uma dedicação, por uma paixão, por um cuidado genuíno e por um amor foram tratados por Barnabé. Vamos ver essa situação aqui. Um dia Jesus Cristo estava passeando por algum lugar, caminhando por algum lugar, e aqui no Evangelho de Mateus 19 diz o seguinte: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ou na vida eterna, guarda o quê? Os mandamentos. Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais mandamentos, Senhor? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem replicou e disse para Jesus: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ou seja, ele estava na classe daqueles que eram boizinhos, né? Aí Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, isso daí mostra para nós que o mundo está totalmente torto, o mundo está caminhando, né, sempre pelos aspectos egoístas da atitude humana. A gente tem pregado isso nas últimas gravações do programa, né? E a gente tem pregado basicamente o Evangelho, a aplicação do Evangelho às coisas práticas, porque hoje tudo que se pensa é a respeito do nosso benefício, de nós mesmos. Então, Barnabé, foi enviado lá para Antioquia, e o que me chama a atenção é que ele ficou maravilhado por ver muitos gentios pagãos se convertendo ao Evangelho pela graça de Deus. Em outras palavras, ele foi um instrumento poderoso de Deus, porque era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não é isso mesmo? Então, quantas vezes a gente fica maravilhado com tantas coisas,
E eu não falo dos outros, não, eu falo de mim mesmo. Quantas vezes eu mesmo me maravilho de quantas coisas, que na verdade a coisa que pode e nos maravilha, nos leva a sentir aquela sensação de dever cumprido, que leva a gente a sentir aquela alegria eterna, é quando a gente leva alguma pessoa a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como pensar no crescimento numérico da igreja? Como pensar no futuro da igreja de Cristo se a gente não buscar conhecer a palavra e crescer espiritualmente? Na medida em que a gente cresce espiritualmente, o Senhor faz a parte dele, que foi o que ele fez na igreja primitiva. Eles iam de casa em casa todos os dias para orar, para compartilhar os alimentos. E o que está escrito lá em Atos 2 e Atos 5? Que o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que o Senhor queria salvar. Então, na medida em que se pratica aquilo que a igreja primitiva praticava, né, as pessoas vão se acercando. Talvez seja muito mais fácil chamar uma pessoa, né, na sua casa e você ter a oportunidade de compartilhar na sua casa o Evangelho com uma pessoa que não está em Cristo. Talvez seja mais fácil a gente criar alguma célula que faça o turno, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, outro dia na casa do outro, porque certamente algum vizinho ou alguns vizinhos virão e a gente terá a oportunidade de mais fácil ter pessoas perto de nós do que na conjuntura de hoje chamar alguém para vir à igreja. Chamar alguém para vir à igreja só quando o cara está no desespero, porque o normal é a pessoa não estar nem interessada em vir à igreja. Mas vamos fazer isso, meus irmãos? Eu lhes peço de coração, né? Hoje está sendo, já foi, porque o horário lá está 6 horas na frente, já foram batizadas cerca de 20 e tantas pessoas lá em Moçambique, batizadas, que foram discipuladas, foram orientadas, foram ensinadas, estavam prontas para serem batizadas, e os que chegaram mais por último ainda não foram. Por quê? Porque eles fazem ali, eles se dedicam à oração, ao jejum e a buscar cumprir o que Jesus manda fazer. E muitos, o Espírito Santo faz a parte dele. Ele vai acrescentar à igreja. Amém? Amém. Só para dar uma notícia, antes de orar, só para dar uma notícia linda do que aconteceu essa semana. Falei já com o irmão João. Na página da internet da igreja, teve uma pessoa que deve ter visto aquele culto em inglês que a gente teve no último mês, e que vai ter o próximo agora no domingo que vem, e teve uma pessoa que botou lá, que gostou, etc. E tal. E aí fez uma pergunta, na própria página da igreja a pessoa pode perguntar, fez uma pergunta: escuta, eu queria saber se vocês têm culto normal em inglês e onde é que vocês se localizam. Aí eu falei: olha, nós por enquanto temos culto em inglês uma vez por mês, mas vamos ver se a gente alcança, ainda que um grupo pequeno de pessoas, para a gente poder ter de volta o culto em inglês que a gente tinha antigamente. Aí, depois que ela viu onde é que era a igreja, eu botei que era aqui em Fall River, em Massachusetts. Ela disse: olha, eu estou em Lisboa, eu sou uma filipina, só falo a minha língua e falo inglês, e estou à busca de uma igreja como a de vocês. Ela viu lá o perfil da nossa igreja na internet. Então veja só, mais do que nunca, irmãos, a gente não pode parar, a gente não pode cessar. Aquele projeto do estúdio, cada vez mais é importante fazer o estúdiozinho ali. Por quê? Porque enquanto eu estiver pregando aqui todos os domingos, enquanto não tiver o culto em inglês, enquanto eu estiver pregando em português, tem uma pessoa, né, como a Aninha estava fazendo ali com a dona Joyce, né, uma pessoa lá no estúdio, ele vai ter uma janelinha lá no escritório, um pedacinho lá no estúdio, traduzindo e colocando isso ao vivo no Facebook, porque tem muitas igrejas que fazem isso, usam o Facebook para colocar o culto ao vivo. Aí eu vou dizer para essa mulher lá em Lisboa: olha, a tal hora daqui, que corresponde a tal hora daí, a senhora, se ela não achar igreja nenhuma, a igreja portuguesa, a igreja batista portuguesa americana vai estar alcançando pessoas como essas. E aí eu estava conversando com o irmão João, e ele disse: lá deve ser difícil mesmo de achar em Lisboa não deve ser muito fácil de achar uma congregação em inglês. Então você vê, está aí para a gente fazer.
Então, meus irmãos, eu não desisto, eu sou um louco sonhador, mas enquanto o Senhor me der força, eu quero fazer, mas eu não faço nada sozinho, dependo de vocês, amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pelo seu encorajamento e pela abertura dos nossos olhos, que o Senhor nos abre os olhos, mostrando dia a dia, Senhor, o que existe de oportunidades aqui dentro da nossa própria comunidade. Senhor, ensina-nos a dedicar tempo para conversar, principalmente ouvir as pessoas, Senhor. Se a gente não for ao lugar onde essas pessoas estão, elas não virão a nós. Senhor, ajuda-nos a usar todas as oportunidades para a gente alcançar pessoas, venham elas de onde vierem, sejam de que raça, de que grupo étnico, não importa, Senhor, ajuda-nos, põe essa gana, esse desejo no nosso coração, para que a gente cumpra o papel que o Senhor deixou para a igreja. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e o povo de Deus pode responder